A história já começa em um local meio esquisito. Nosso prota tá preso, pendurado e amarrado, enquanto pessoas com olhares de deboche estão só encarando ele, com um sorrisão no rosto. Porém, logo abaixo dele, em uma jaula, a gente se depara com vários zumbis, galera. E então a mulher fala: "Oi, Jiang, agora que seus amigos viraram estampas de camisa, tá na hora de ir também, né?" Nosso prota pensa o quão frustrante isso tá sendo pra ele. Tudo isso é culpa dele mesmo. Se ele tivesse tomado as decisões certas, os amigos dele estariam com ele. Então ele começa a gritar, falando que ele não vai deixar isso barato. Ela com certeza vai ter o que merece. Ela pode ter certeza disso. Porém, ela logo abraça o chefão, falando que, nossa, olha só pra ele com raiva de mim de novo. E o grandão responde: "Relaxa, princesa. A gente vai dar pra ele o que ele merece." Porém, o grandão complementa: "Mas pelo menos eles têm que agradecer pelos suprimentos, já que agora eles podem viver tranquilamente por alguns meses." E então finalmente solta o nosso protagonista em meio à jaula com zumbis. Esses mesmos que já partem pra cima dele no mesmo instante e já o atacam. Parece que o mesmo não vai ter escapatória. A única coisa que ele consegue pensar em seus últimos segundos é que, se ele tivesse uma segunda chance, ele ia fazer os dois pagarem por tudo isso que eles estão fazendo. Porém, do nada ele se levanta totalmente em choque, e alguém chamando por ele. Na frente dele tem uma mulher perguntando do porquê o nome dela não está na escritura da casa. E a única coisa que ele consegue pensar é o que caramba tá acontecendo. Ele começa a olhar pros lados incrédulo. Ele voltou antes do apocalipse começar? Ele voltou no tempo? Na vida passada dele ele foi enganado. Aquela mulher não só roubou a herança dos pais dele, como também acabou tornando ele um sem-teto. E mais tarde ainda, uma catástrofe global aconteceu, e a maioria dos humanos começaram a se tornar zumbis. Tudo acabou se tornando um belo caos. Porém, mesmo assim, com a ajuda dos amigos que ele fez enquanto vagava, ele conseguiu construir uma zona segura e também sobreviveu ao apocalipse. Mas quem imaginaria que aquela mentirosa da Jing fingiu ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio, e ele caiu nesse papinho. Porém, na verdade, ela foi enviada pelos inimigos justamente para destruir eles. No momento, ele está encarando ela, a cobra traiçoeira, que vai trair ele tanto no presente como no futuro. E ela continua lá na frente dele reclamando, falando de dinheiro, só pensa em dinheiro. Ele pensa consigo mesmo: ela vai ver só, mas ele não pode ser tão impulsivo agora. Ela continua lá falando, vai dar uma semana pra ele. Ele fala que beleza, beleza, já manda ela pra fora. Ele tá sem tempo. E ela vira pra trás incrédula. Como assim? O que aconteceu? Era pra ele ser só um lacaio dela. Desde quando ele criou vontade própria? Porém, de lá de dentro, nosso prota já tá bolado. Ele não vai cair nesse papinho de novo. Ele olha pro calendário e percebe uma coisa: tá faltando apenas um mês para o apocalipse começar. Porém, ele já percebe outra coisinha esquisita. O que é isso? E a janelinha do sistema nos é apresentada, rapaziada. Aquele rolê que vocês estão cansados de ver, né? Então não preciso nem explicar. Mas basicamente, por meio de missões ele ganha pontos. E com pontos ele pode trocar por coisas, com direito até uma lojinha. Porém, ele também lembrou de outra coisa. Na vida passada dele, ele sempre estava economizando, guardando cada trocado pra juntar pra ter dinheiro pro casamento dele com a Jing. E isso deixou ele só o pó. Ele já pega o celular dele, sem tempo. Parece que ele vai ter que começar a fazer compras, já que em um mês, zumbis estarão por toda parte. Por isso, enquanto ainda houver boa comida, ele vai ter que comer bem. E ele já mete o pé. Já decide que vai comer no restaurante mó luxuoso, família. Só o banquete. Nosso prota Jiang já decidiu que vai viver. Carninha de porco, carninha de boi, camarãozinho. Pode mandar tudo pra dentro. No momento que ele dá uma mordiscada, família, o cara entra totalmente em choque, rapaziada. O negócio tá bom demais, tá doido. Tá devorando tudo que tá vindo pela frente, mano. Não vou mentir, bateu até uma fominha aqui, tá? Porém, enquanto ele tá degustando a sua comida, o celular dele começa a apitar. E é uma amiga da Jing. E ele pensa que ela já foi chorar pra amiguinha, né? O telefone tá amiga dela, falando: "Nossa, o que você tem na cabeça? Como você pode tratar a Jing desse jeito? Ela só queria que você provasse o amor dela. Como que você pode dizer que ainda ama ela? Ela tava apenas te testando, cara." Começa a falar e não para, tá, galera? Ele decide responder bolado. Quem ela pensa que é? Vai fora. Vai encher o saco de outro. E ela responde: "Nossa, como você usa?" E ele já desliga na cara dela. Ele senta aliviado no sofá, velho, e começa a pensar: ele vai construir a fortaleza mais forte nessa terra. Ele não vai perder mais tempo agora. Cortamos para outro lugar. Uma mulher aborda nosso prota perguntando se ele está ali para alugar ou comprar alguma casa. O Jiang responde que não, mas na verdade ele tá. Porém, do nada alguém interrompe e chama por ela. É um grandão falando para ela ajudar a mover as caixas do fundo. Eles receberam muito papel hoje. Nada mais é do que o gerente. E já dispensa ela, mandando ela meter o pé. E ainda complementa falando com um perdedor quebrado com roupas baratas. Provavelmente não vai comprar nada mesmo. Então ela não tem que ficar se preocupando com ele. Porém, o prota pergunta: "O que você falou? Quem você acha que é?" Pra ficar olhando pras pessoas de cima pra baixo. O gerente
gerente já se liga. Ah, é? Na verdade, eu sou uma pessoa que olha de cima pra baixo para cachorros como você. Se você ao menos tiver dinheiro pra eu comprar um copo d'água, eu abro a transmissão ao vivo comendo cocô. Caramba, esse cara é babaca. E o nosso prota continua encarando ele seriamente. É muito babaca por metro quadrado mesmo. E ele responde que beleza, tudo bem. Já que ele diz, ele vai. Por isso ele definitivamente vai encontrar uma fresquinha pra ele comer depois. E complementa: senhorita, não estou aqui pra alugar ou vender hoje. Eu tô aqui pra comprar um terreno. Ele já puxa o cartão black dele, com limite de R$1 bilhão. Galera, a rapaziada que tava ao redor dele começa a ficar em choque. Como assim comprar um terreno? Ele sabe quanto isso custa? Essa é a primeira vez que eles veem alguém comprando isso. Ele deve ser muito magnata. E a moça atendente fala: tudo bem, senhor, vinha por aqui, eu vou te dar uma introdução detalhada. E o gerente já fica boladão. Falando qualquer um pode se gabar, mas quando chega a hora de pagar, ele não acredita que isso vai acontecer de verdade. Ele tá só metendo louco. A mulher começa a trocar ideia com o nosso prota, falando que esses são os terrenos disponíveis e pá. Ele pode ir olhando aí o quanto que ele quiser, que ela vai ir apresentando. Porém, ele responde que não é necessário. Ele vai falar o que ele quer no terreno. Aí é só ela ver se eles têm algo parecido com isso. Ele quer algo perto de montanhas e água. De preferência com uma forte água corrente. Um local onde pode ter transporte conveniente. E seria melhor se houver uma fábrica com uma grande casa nele. Enquanto ela tá refletindo, o gerente já chega lá atrás. E já pergunta: ué, não existe um lote naquele Distrito Leste que atende às exigências dele? Ela olha pra ele em choque, tipo, Distrito Leste? Gerente, você tá falando daquele lote na cidade de Leaf? Os prédios de lá são todos fábricas inacabadas. Eles não podem vender isso, ainda mais pra um cliente. O gerente fala que vender o que? Esse cara só tá exigindo essas coisas aleatórias. Ele tá metendo louco só pra encher o nosso saco e causar problemas. O nosso prota bem pleno pergunta: esse lote aí que você tá falando, ele atende todos os meus requisitos mesmo? E ela fala que, sim, mas as fábricas estão meio que inacabadas, sabe? E o líder do projeto também fugiu. Então quer dizer que a localização é boa e atende todos os requisitos. Se eu cercar ele com arame farpado, vai ser fácil de defender e difícil de atacá-lo. E essas fábricas inacabadas podem me economizar muito tempo. Ele fala: beleza, eu vou levar esse lote sim. A gente pode assinar o contrato agora ou tem que ser depois? Ela começa a falar: sim, claro, beleza. Pera, o quê? Ela entra em choque e pergunta: senhor, você vai realmente comprar esse terreno com as fábricas inacabadas? Ele responde que sim, e é pra ela apressar e assinar o contrato logo, já que tem alguém ali atrás dela que tem que comer algo fresco mais tarde, né? E o gerente entra em choque. O gerente é completamente maluco, família. O cara pagou tudo à vista, tá ligado? Ele não tá acreditando no que ele tá vendo. E o Xiang já pega no ombro do gerente e fala: salve, irmãozão, eu fiz o pagamento, agora é sua vez de comer com gosto, tá? Meu mano tá paralisado de medo. E a rapaziada da loja começa a zoar ele, falando que já iniciou a transmissão ao vivo já. E o outro também tá com dor de barriga, então pode sair fresco. Saindo de lá, o prota pensa: ele gastou todo o dinheiro do casamento agora comprando terreno. Agora ele precisa estocar suprimentos e conseguir mais dinheiro. No momento que ele tá passando, aquele grandão da vida passada reconhece o prota e já pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele olha pra frente, família, e já vê aquele gerente no chão, no meio da transmissão ao vivo, fazendo aquilo lá, que tá ligado? Porém, do outro lado temos a Jing, a cobra traiçoeira, que já recebe uma ligação. E é o grandão falando que viu o Jiang naquela grande imobiliária, comprando terrenos. E ela já entra em choque, tipo, como assim? Onde é que ele arrumou dinheiro pra comprar isso? Um depósito de 30 mil é o dinheiro do casamento deles. E ela fica muito bolada, família, já falando que não vai deixar isso barato. Porém, do outro lado, nosso prota tá calmo e posturado, já pensando nos próximos passos. Agora resta comprar suprimentos e construir uma base. Isso vai custar muito dinheiro e onde é que ele vai conseguir tudo isso? Porém, do nada, alguém batendo na porta. Ele olha pra trás e toma um susto. E nada mais é do que a Jing e a amiga dela. A Jing tá boladona perguntando como ele ousa gastar o dinheiro dela. E ele fica tipo: oxe, o que você tá falando, mina? Teu dinheiro? Ela continua falando: o dinheiro do casamento é todo dela. Então, já que ele comprou um terreno, significa que o terreno é tudo dela também. Caramba, rapaziada, ela tem nem vergonha na cara, guys. E ela tá tipo: meu Deus do céu, mano, você é maluca. Só pode estar de sacanagem, né? E ele já coloca dinheiro no ombro dela. E fala que ele tem sim dinheiro, mas ele não vai deixar ela gastar nenhum tostão do que ele tem. Ela acha que ele não sabe sobre o Lee. Lee, no caso, aquele grandão, rapaziada. Ela já entra em choque. Como assim ele sabe sobre o Lee e ela? Porém, a amiga dela já chega interferindo, falando que pode ser tudo mal entendido entre casais. E é pra todo mundo manter a calma. A outra responde: mal entendido? Não há mal entendido nenhum. E ela e ele agora não são mais um casal. E sim ela e aquele velho do Lee são. E também já fecha a porta na cara dela, falando que ela é só irritante. Ela só consegue pensar em como ele descobriu. Eles tinham sido muito discretos. A amiga dela então decide perguntar o porquê dela não ter contado antes que tava com o velhote. Complemento falando que se virou uma situação perdida. As duas têm que pensar em um plano agora. E a
a Jing concorda. Porém, assim que o elevador se abre, a verdadeira face de outra cobra emerge. A amiga dela, pensando que agora que ela estragou todas as coisas com o Jiang, ela mesma vai assumir. Que isso, família, não tem uma pessoa de boa nesse mangá não? Porém, já corta pro Prota. Ele chamou a galera pra reformar a fábrica que tava inacabada. O encarregado pergunta: deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer reforçar as paredes, construir torre de guarda, colocar arames, porta de aço, colocar vidro à prova de balas também? Deixa eu te fazer outra pergunta. Que chefe de estado você ofendeu? O Prota fala que sem perguntas é só pra ele fazer o trabalho. Ele complementa falando que vai custar muito mais. E o Jiang então pergunta qual o preço. Ele responde uns 20 milhões. Ah, 20 milhões, hein? Tudo bem, ele vai transferir o dinheiro. Porém, eles vão ter que começar a trabalhar agora. E o encarregado já entra em choque. Porém, o Prota fala pra ele não se preocupar. Ele não vai fugir sem pagar algo do tipo. Se ele não terminar de pagar, o terreno vai ser dele. O encarregado fala: beleza, tudo bem então. Porém, logo atrás dele uma mulher falando: oi, Jiang. Ele olha pra trás. Porém, do nada a família ela decide agarrar ele, perguntando o que ele tá fazendo ali e tal, que eles deviam dar uma passeadinha juntas. Porém, a única coisa que passa na cabeça do Prota nesse momento: porque essa garota que sempre persuadiu a Jing a me enganar está me abraçando. Ele vai fazer ela pagar o dobro. O garoto então decide perguntar pro Jiang: é esse o terreno que você comprou? É tão bonito. Você tá planejando construir uma vila aqui ou algo do tipo? Porém, ele logo afasta ela e fala que o que ele constrói ou deixa de construir não é da conta dela. Ela fica bolada e começa a se perguntar: o que tá rolando com esse perdedor? Ele tá agindo de uma forma muito estranha hoje. E normalmente, só de fazer ele tocar nas mãos dela, ele já ficava todo corado e bobão. Mas por que agora ele não teve nenhuma reação? Porém, ele continua ignorando ela totalmente e se mantém dando ordens pra rapaziada. A garota então pensa que de jeito nenhum ela não pode perder essa oportunidade de ouro, já que a amiga dela se desentendeu com ele. Vai ser a última chance dela colocar as mãos nessa terra. O tempo se passa e ele tá sentado no sofá. Ele tá fazendo umas contas sobre penhorar a casa e pá. E também tá pensando que isso não vai ser o suficiente pra superar os custos. Ele precisa conseguir mais dinheiro. Mas calma aí. Ele também pensa que o apocalipse vai ser iminente de qualquer forma. Ou seja, significa que mesmo que ele venda a casa pra várias pessoas, não vai importar. É isso aí, bora fazer isso. Porém, do nada, alguém começa a gritar pra ele abrir a porta. E o Prota pensa que, nossa, que droga, é o velho de novo. Nada mais era que o vizinho dele, o Sr. Lee. Ele já comprou a maioria dos andares do prédio. E também tá querendo comprar o do Jiang, enchendo o saco dele mesmo. Depois que o Jiang abriu a porta, ele já chega gritando, falando que ele sabe que ele foi pra boate de novo, na noite passada. Porém, o Jiang responde que ele não foi não, pô. Ele dormiu era 10 da noite. Porém, o velhote fala que sabe que é mentira. Ele ouviu claramente. O Prota fala que é pra ele parar com isso. Ele sabe que só tá de olho na casa dele. E já que ele quer tanto, ele vai vender então. E o cara já fica maluco, rapaziada. Sério mesmo? Porém, o menino Jiang fala que só tem uma condição pra isso acontecer. O velho pergunta: que condição então? E o Jiang responde que ele não vai entregar a casa dentro de 6 meses. Então ele precisa morar ali por mais 6 meses. Porém, antes disso, ele tem que transferir 5 milhões de won de uma vez só, pra ele poder pagar a hipoteca, né? Que daria em torno de uns 4 milhões de reais, mais ou menos. E o Prota complementa mais uma vez: se ele não concordar, é melhor ele esquecer. E o cara já entra em choque, tá ligado? Porém, ele responde que sim, beleza, ótimo. Só que os dois precisam assinar um contrato antes, pra impedir que ele desista no caminho. E o Jiang responde que beleza. E também pensa: velho otário, vai esperando 6 meses aí. Ele pensa que quando os 5 milhões de won do Sr. Lee foram transferidos, mais os 3 milhões do empréstimo que ele pegou, ele terá em média uns 8 milhões. Vai ser de grande ajuda. Porém, agora primeiro ele vai completar a tarefa do sistema, pra poder reivindicar a recompensa. E as tarefas são: possuir um pedaço de terreno, essa ele acabou de completar, preparar suprimentos para 1 ano, e nessa ele ainda tem 0 de 365 dias. E a recompensa seria de 10 pontos. Então bora lá. O tempo se passa e já estamos em outro local. E o Prota já tá quase completando, rapaziada. Ele já juntou 359. A galera tá olhando ele em choque no supermercado. Tipo, eles não estão entendendo o que tá rolando. Tipo, esse cara é maluco? Então nos deparamos, rapaziada, com vários, mas vários carrinhos de compra. As pessoas do fundo estão até se perguntando por que ele tá comprando tanta coisa. Será que é outro tolo que acredita no juízo final? E finalmente, a missão é cumprida. Ele ganhou os 10 pontos e agora ele vai escolher a sua recompensa, que vai ser a caixa de suprimentos do protagonista. E no momento que ele abre, rapaziada, a recompensa dele é anel espacial. E pra quem acompanha a minha narração de Fronteiras Congeladas sabe o que é essa parada espacial, né? Mas basicamente o anel vai conter 500 metros quadrados de espaço. E também o tempo vai ficar congelado lá dentro. Ou seja, os suprimentos não vão estragar. E ele pensa que sabia, o primeiro sorteio é sempre dourado. Isso definitivamente vai ser útil, cara. Porém agora a janelinha atualizou, né? Ele vai ter que ter 10 anos de sustentabilidade. Porém do nada, família, chega um cara com
acompanhado de seguranças, perguntando quem que tá causando todo esse alvoroço. Porém, ele logo reconhece o nosso protagonista. É você, Jang? E o Jang responde, Yang Tao? Yang Tao era o colega de classe do ensino médio dele. Era um lacaio seguindo o valentão da escola, o Zhang. E era um cara que sempre intimidava os fracos, mas tinha medo dos fortes. Ele definitivamente não esperava encontrar ele ali hoje. Porém, o grandão fala, Jang, o que você tá fazendo? Coloca essas coisas de volta onde elas pertencem, ou eu vou ter que ser indelicado com você. Porém, o Jang responde, Yang Tao, você continua intimidando os fracos, né? Eu tô aqui só comprando itens, mano. É assim que você trata seus clientes? Comprar? Ele pergunta. Então pague por esses itens agora mesmo, ou não nos culpe se sermos rigorosos. Uma hora se passou, e depois de todas as caixas passarem todos os produtos, deu um total de 56 mil wons. 46 mil reais, mais ou menos. O cara já leva a maquininha pro Jiang, falando pra ele pagar agora. Nosso prota, rapaziada, com direito até olhinho brilhando, já passa a carta na maior velocidade. A compra foi realizada com sucesso. E o cara tá completamente em choque, família. Ele não tava esperando por isso. E ele simplesmente vira as costas e vai embora. E o Jiang fala que, pera aí, pô. Ele vira as costas e pergunta, o que você quer? O Jiang responde que, olha, você foi tão rude agora há pouco, você precisa se desculpar, não precisa não? Caso contrário, ele irá devolver todos esses produtos. O grandão já fica bolado, mano, falando que ele tá indo longe demais. Ele que tá procurando problemas. Porém, a galera que tava em volta começa a reclamar dele, falando que eles desprezaram o mano de forma tão rude. O mínimo que ele poderia fazer é pedir desculpas, né? Eles estão até gravando. O Jiang fala mais uma vez, peça desculpas. E se eu achar que elas foram sinceras o suficiente, eu comprarei 10 vezes mais. E o grandão fica tipo, o quê? Sério mesmo? E o Jiang responde que sim, eu tenho o cartão Black, pô. Traz a maquininha aí pra ver meu saldo. E ele passa o cartão na maquininha, rapaziada. E o grandão já entra totalmente em choque de ver o limite de 700 mil, velho. Então bora lá, pô, pede desculpas. E eu vou continuar comprando. O cara fica sem palavras, tá ligado? E depois de hesitar um pouco, ele se abaixa e pede desculpas. O Jiang então fala que é melhor ele se lembrar, pra ele não ser tão imprudente no futuro. Ele tem que deixar espaço pros outros, entendeu? E o grandão pergunta, ô brother, você tá querendo comprar essas coisas por quê? É muita coisa, pô. E o prota responde que não é da conta dele, só tá planejando algo importante. Ele pergunta, algo importante? Olha, as coisas do armazém do supermercado talvez não sejam o suficiente. Por que você não fala com um atacadista? O prota se vira e fala, atacadista? Já que você trabalha aqui, você deve conhecer alguns, né? Ele responde que sim, claro. Ele se lembra daquele Zeng, ele tá no negócio de atacado agora. Ele já faz uma ligação, falando que encontrou um grande cliente pro Zeng. O prota começa a pensar que então faz sentido. No final de tudo, ele ainda é um lacaio daquele cara. Eles finalmente chegam em um local. Porém, na espreita, família, já chega um carro em velocidade máxima, quase atropelando o mano lá no processo. O prota pensa que irresponsável, além de ser bastante arrogante. Nunca deve ter sido enganado antes, né? E o Zeng já chega, todo se achando. O grandão já recepciona ele, falando que, irmão Z, é o Jiang, lembra dele? Ele pergunta, quem? Jiang, pô, aquele nosso colega do ensino médio. Depois de refletir um pouco, ele se lembra. Aquele bundão que pagava de corajoso, né? E aí, o que será que vai acontecer? Quando ele decide, vai começar a zoar a roupa do nosso prota, mano. Falando que, meu Deus, grife falsa. Ele despreza muito quem finge ser rico, sabe? Porém, o nosso prota fala que, sei lá, ele comprou essa roupa numa loja aleatória. Porém, ele já vira bolado pro grandão, falando que, meu Deus, cara, esse é aquele grande cliente que ele tava falando? Ele tá de sacanagem. Porém, o nosso prota, todo pimpão, vira pra ele e fala que parece que ele tá sem aura, né? Ele não consegue nem intimidar um analfabeto que menospreza as pessoas. O cara já fica boladão, falando, o que você tá dizendo, menor? E já segura ele pela camisa. E o prota, olhando pros olhos dele, responde, eu disse que você menospreza as pessoas. Tem um Zeta bolado que chamou ele de analfabeto. E o prota, todo pimpão, fala, ué, então falar que você menospreza as pessoas tá de boa? Vixe, rapaziadinha. Porém, o outro mano lá já chega pra tentar apaziguar a situação, né? Acalmar os ânimos um pouquinho. O tempo finalmente se passa e eles conseguem finalmente se apaziguar. Depois do prota mostrar o dinheirinho que ele tá oferecendo, o grandão pergunta que tipo de mercadoria ele quer. E ele responde, óleo de arroz, sal, lanches, bebidas, qualquer coisa comestível ou bebível. Eu quero tudo. E o mano chega, beleza, só me seguir então. Pensando que ele levou vantagem, né? Já que ele acabou de receber um monte de alimentos que estão prestes a ser vencidos. E agora vai ter um otário que vai comprar tudo. Chegando lá, ele oferece um desconto aí de 10%. Vai pegar ou largar. Porém, o nosso prota fala que isso depende da qualidade das mercadorias. E ele começa a conferir as mesmas. Ele vira pra trás e fala, olha, exceto pela camada mais externa, tudo dentro tá quase vencido, sabe? Zhang Z, você até que é bem esperto, né? O mano lá fica surpreso. Ele não esperava que ele entendesse esse negócio. E ele aumenta o desconto assim para 50%. Se ele levar tudo isso, obviamente. Porém, o prota fala que não. Ele não precisa. Ele tá usando esses 5 milhões pra comprar mercadoria de alta qualidade. Enquanto essas quase vencidas aqui, ele vai ter outros planos. O Z fica tipo, ué, que plano? Ele complementa mais uma vez. Como você disse, com 50% de desconto, eu levo todas as suas mercadorias. Porém, o pagamento só vai ser feito daqui a um mês. O Z responde, você tá falando sério?
E o Hyang fala pra ele não se preocupar. Qualquer coisa ele até hipoteca a casa pra ele. O Prota também fala que não só comida quase vencida, mas comida vencida daqui a alguns dias vai valer ouro. E o cara fica em choque, tipo, como assim? Mas o Hyang fala pra ele ficar suave. Não é pra ficar fazendo pergunta não, beleza? Ele vai te enviar o endereço da casa dele mais tarde. Lá ele. Porém, do nada, o Prota recebe uma ligação, perguntando se é o Hyang. Ele pergunta quem é. E avisa pros dois pra cuidarem da comida pra ele. Ele vai ter que dar uma saidinha. E a gente descobre, rapaziada, ele tá fazendo um negócio com a casa dele, só que com outras pessoas no momento. E agora é um idoso. Porém, ele nota que esse velhinho tá super desesperado. E ele pergunta por que de tanta pressa. E o velhinho responde que é porque a neta dele vai ter que fazer residência, ele tá desesperado pra achar uma casa. E a do Hyang foi a única que ele encontrou que batia com os requisitos. O Hyang vai lá e pergunta: senhor, me revelando tudo isso, eu poderia simplesmente aumentar o preço, né? Porém, o velho já entra em choque, falando que comprar essa casa vai custar toda a poupança da família dele. E é pra ele, por favor, não fazer isso. Mas nosso Prota não é tão babaca assim, não. Ele fala pra ele não se preocupar, ele não vai desistir. E finalmente assina os papéis. O velhinho fica todo contente, tá ligado? Falando que ainda bem isso é bom. E agradece humildemente pelo negócio que os dois fizeram. Então ele já vai andando. Enquanto o Hyang começa a pensar que, provavelmente, esse velhinho sendo bondoso e honesto, ele e a neta provavelmente não sobreviverão nem um mês no apocalipse que está por vir. Ele decide pedir pro senhor esperar. O velhinho pergunta o que foi. E então ele pede o endereço de onde ele está morando agora. O tempo se passa e já voltamos pra obra. Ele, junto com a rapaziada, tá montando toda a estrutura do abrigo. Os produtos já chegaram e já tá tudo sendo alocado direitinho. E ele continua dando ordens pra rapaziada, pra poder ter uma melhor organização. Finalmente, depois de muito tempo de serviço, tá feito, rapaziada. O super estoque dele está completo. A quest foi cumprida. 10 anos de suplemento foi completado. E ele liberou mais uma caixa na loja do sistema. E ele já ganhou outra skill, chamado Olho da Mente, que pode detectar se a outra parte tem hostilidade. Num apocalipse zumbi isso vai ser bastante útil. Ele já pensa que realmente, que sorte a dele ter liberado essa skill, velho. E a nova quest já é colocada. Armado até os dentes. Já é autoexplicativo, né, rapaziada? Não preciso nem falar. Ele vai ter que montar um arsenal bolado. Parece que as coisas vão começar a ficar interessantes. Ele pensa que isso era exatamente o que ele já tinha em mente. Já passamos por outro local, que é conhecido pelo seu mercado clandestino. O Prota já tá lá, no meio da multidão. Poucas pessoas que estão lá conseguem discernir o que é real e o que é fake. E ao olhar pro lado, ele já se depara com aquele figurão, aquele bastardo, que ferrou com ele na vida passada, comprando coisas falsas. E ele começa a pensar que desprezível. E ele finalmente encontrou a família, armas brancas. Ele pergunta pro chefe se ele tem alguma coisa mais forte. O cara joga um afiador no chão e fala: afie você mesmo. Você pode pegar um cacetete se isso não for o suficiente. Porém, o Prota responde que não é o forte o bastante. Ele precisa de algo mais forte. O mercador responde: o que você quer dizer? Está aqui pra causar problemas? Tem do nada uma notificação. Ele acabou de receber 200 mil transferidos. Nada mais foi do que o nosso Prota, falando pra ele não ficar tão animado. Ele tá falando sério sobre a compra. O chefe então vira pro funcionário dele e fala: cuida da barraca, eu vou ter que fazer um negócio. E ele convida o nosso Prota para ir no local mais conveniente pra poder conversar. Chegando lá, ele oferece a réplica de um revólver. E o Prota não tá satisfeito. Ele pagou 10% antecipado, então ele quer algo melhor. O cara fica em choque, tipo, o que? 10% antecipado? O Prota responde que sim. Ele vai comprar 2 milhões pro arsenal dele. E o chefe responde que ele encontrou a pessoa certa. Ele fala pro Hyang escrever numa lista e ele vai dar pra ele um endereço. Ele vai ter que ir lá às meia-noite depois de amanhã pra poder concluir a transação. E é pra trazer dinheiro vivo. Nem saindo de lá ele é abordado. E nada mais é do que aquele babacão falando que encontrou ele no mercado negro, hein? Não é à toa que ele viu ele gastando tanto recentemente. Parece também que a família dele deixou um dinheiro bacana, hein? Será que ele assistiu muitas contas de marketing e decidiu vender tudo pra viver confortavelmente? Hyang pensa que, na verdade, agora é hora de testar nossa nova habilidade, o Olho da Mente. Ele a ativa no mesmo instante. E ele vê a carinha feliz em cima do chefe que acabou de recepcionar ele. Mas um emoji bravo em cima do babacão. Como esperado, é uma habilidade realmente útil. Ele ainda dá uma provocada na bolsa falsa do cara babaca. Ele fica boladão, família. O emoji na cabeça dele fica de furioso. O cara das armas chega pro Hyang perguntando se ele conhece esse mano aí. O Hyang responde que ele é só um otário aí qualquer. O cara fala que o Hyang pode ir andando, que ele e os capangas vão cuidar desse folgado. O Hyang responde que beleza, só não mata ele, senão estragaria os planos futuros dele. Vixe, rapaziada, que esse cara folgado se ferrou, tá? 2 dias enfim se passaram. A obra do Hyang ficou muito profissional. Também chegou os arsenais que ele pediu. Novamente a quest foi completada. E a recompensa dessa vez foi uma poção de aumento físico extra, que é 2 vezes melhor que a da loja. Sem enrolação, ele já decide aplicar nele mesmo. Já sente os efeitos no mesmo instante. Então ele decide vai comprar mais poções, pra aumentar mais ainda a força física dele. Ele vai maximizar essa vantagem. Agora ele é 60% mais forte do que qualquer pessoa comum. Ele pensa que ele tem que testar isso. Ele pega uma barra de ferro e a chuta no mesmo instante.
instante, dobrando assim no processo. A mesma voa e acerta a parede. Realmente, de fato, com a força atual dele, mesmo desarmado, ele não vai ser alguém que vai ser facilmente derrotado. Ele pensa também que essas armas não vão ocupar muito espaço, então é melhor ele armazená-las no anel espacial e já suga todas elas para dentro do anel. Ele também pensa que tá chegando o dia. Depois de amanhã é o primeiro dia do apocalipse. Será que resta mais alguma coisa pra ele fazer? Porém, ele logo lembra daquele velhinho, rapaziada, falando que tava circulando com a neta pra procurar casas, né? Nosso prota, por mais que ele viveu o apocalipse, viu muitas traições, ele não consegue ser frio o suficiente pra ignorar a situação alheia. Ele quer fazer alguma coisa pra ajudar. Ele decide então que vai enviar alguns suprimentos essenciais para o apocalipse. Se ele conseguir sobreviver a longo prazo, isso depende unicamente dele. Novamente o tempo se passa e passamos por outro local. Prota foi até o local onde o velhinho estava morando. Vindo as escadas, ele pensa que parece que ele não tinha uma vida muito mansa, né? Tendo que alugar um local nessas circunstâncias, sabe? Ele bate na porta, já solta vários suprimentos que estavam presos dentro do anel espacial dele. Ele já atende, falando que com certeza ele vai pagar o aluguel. Então é pra um susto, ele achava que era o cara cobrando aluguel, mas é o nosso prota. Ele toma um outro susto maior ainda quando ele percebe todas essas caixas em volta da porta dele. Ele pergunta, Sr. Jang, o que é isso? O prota fala que vai explicar depois, mas por enquanto é pra ele ajudar a levar as coisas pra dentro, sem deixar que os vizinhos fiquem xeretando. Depois de algum tempo deu tudo certo. E o velhinho fala, nossa, vocês jovens têm boa resistência, né? Movendo tanta coisa assim, na maior facilidade, e nem ficam sem fôlego. E o prota tá falando que o quarto tá ok, a porta é resistente o suficiente, parece que ele pode começar a falar. Complementa mais uma vez. Senhor, o que eu estou prestes a te dizer é melhor você escutar bem, beleza? Esses suprimentos, use-os com sabedoria. Devem durar cerca de meio ano, já que a partir de amanhã esse mundo vai... Porém do nada ele para de falar. Ele se depara com uma foto em cima da mesa. E é a foto do velhinho juntamente com a neta dele. Ele não está acreditando. É a Shanshan, uma das amigas dele da vida passada. Diante da janela segurando a foto, ele pergunta pro velhinho, Senhor, a sua neta ela se chama Meng Shanshan? O velhinho entra em choque falando, ué, como você sabe? Ele não se lembra de ter mencionado esse nome pra ele antes. Jang então pergunta, onde está sua neta agora, senhor? O senhor então responde que ela tá estudando na cidade natal deles. E assim que a transferência da casa for concluída, eles vão conseguir transferir ela de escola também. A papelada tá quase pronta já. E o nosso prota começa a se lembrar das palavras da Shanshan e dos arrependimentos que ela teve. E também de ter causado todos aqueles problemas pro avô dela. Esse velhinho foi muito astuto. Ele invadiu a escola dela pra poder salvá-la. Bom, de fato ele conseguiu, mas acabou tendo seu fim no processo. O prota começa a refletir que o arrependimento dela nessa vida ele vai compensar. Ele vai proteger o velhote. Então o Jiang fala pro senhorzinho, você não vai mais poder se mudar. O velho fica, ué, senhor Jiang? Vai mudar de ideia? O que aconteceu? Ele fala pra deixar ele terminar. Senhor, a partir de amanhã esse mundo se tornará um purgatório humano. Seja minha casa ou o status escolar da sua neta, nada mais vai importar. Tudo que você precisa fazer no momento é me seguir. Também vai pra escola da Shanshan pra poder buscar ela. Ele vai arrumar outro lugar pra eles ficarem. O velhinho, sem entender nada, tá muito confuso. Senhor Jiang, o que você tá dizendo? Eu não tô entendendo. É muito difícil de explicar. Ainda mais por ele ser um senhor de idade. Vão ter coisas que não vão conseguir entrar na cabeça dele. Então o Jiang vai ter que fazer ele acreditar por si só. Utiliza o anel pra sugar todos os suprimentos em volta no mesmo instante. E o velho não entende nada, família. Ele começa a se perguntar onde é que estão aquelas coisas. Isso foi magia? Que tipo de magia é essa? O Jiang fala que tem superpoderes, ele pode prever o futuro. E por isso ele quer viver. E ele também quer que a neta dele viva. E a partir de agora tudo será de acordo com as palavras dele. Então ele vai perguntar, a escola da Shanshan, onde que é? Eles vão ir pra lá agora. Os dois já entram no carro e já partem em direção à escola dela. Chegando lá ele começa a ficar em choque, perguntando em que dormitório ela tá. Ele fala que sabe. Certo, isso é bom, vamos logo. E do nada, em algum lugar da escola tá rolando uma comoção. Uma garota acabou de bater na outra. Ela tá bolada, aparentemente com inveja, por um dos caras populares da escola gostar dessa garota. Nada mais é do que a Shanshan, falando que não tem nada a ver. Ela não gosta desse cara. É tudo unilateral por parte dele. Porém a mina continua atacando-a, falando que é só desculpinha. Óbvio que ela gosta dele. Ela tá querendo dizer que ela é tão especial assim, que o queridinho Zhang dela ia ficar se jogando em cima da mesma? Enxerga, garota. E ao fundo alguém chama, perguntando o que tá acontecendo. E ao fundo é o avô e o prota chegando. A garota pergunta, vô, o que está fazendo aqui? E ele começa a gritar pra eles soltarem a neta dele. Porém ele já é abordado por 3 garotos, falando pro velhote meter o pé. Quem ele acha que é pra ficar interrompendo coisas dos jovens? Os 3 partem pra cima do velho do nada, rapaziada. E isso, galera. Porém quando um deles tá prestes a acertar o velhinho, o nosso prota o segura no mesmo instante. Você é tão jovem e já tá aprendendo a ser um bandido. Os outros rapazes ficam se perguntando de onde saiu esse pobretão aí? Será que a Shanshan tinha um irmão? Porém sem enrolação, família, o prota já mete uma bicuda e o lourinho sai voando, rapaziada. Já cai no chão de costas. Os 2 rapazes entram em choque. Ele é treinado? Vem pra cima juntos. O prota já tá entendendo a situação. Ele foi cercado pelos 2 rapazes. Já recebe logo um ataque por trás e desvia no mesmo instante. Ele pensa que depois de melhorar as habilidades físicas dele, até os reflexos ficaram melhores. Ele já segura o cara
cara pelo colarinho e já o arremessa contra o chão, no mesmo instante. O cara não entendeu nada e é derrotado num piscar de olhos. Porém, falta outro que já está no ataque. Percebendo isso, Prota segura a mão dele e já prepara um chute, e já o acerta na parte inferior, fazendo com que ele assim se desequilibre, caia no chão no mesmo instante. E assim ele derrotou os dois garotos, com uma facilidade tremenda, e já está caminhando em direção a outra menina. Já recebe um tapa no mesmo instante. Ela não entendeu, como assim? O Prota então pergunta, você gosta de puxar cabelo, né? Já agarra ela. Ela fala pra ele soltar, já coloca uma faca sobre o pescoço dela. Então família, algo inesperado aconteceu, ele cortou mesmo. O Prota não tá pra brincadeira. A galera que estava na frente dela ficou totalmente maluca e em choque. A garota já cai de joelhos. Já que ela teve o cabelo cortado, a família acabou com o permanente da mesma, mano. Eles acharam que ele tinha acabado com ela, né? Tá louco, Prota não é tão maluco assim não, tá doido? Começa a gritar ou chamando de babaca. Como ele ousa cortar o cabelo dela, ela não vai perdoar ele. Ele já solta os fiapos que sobraram, falando que cabelo comprido só vai atrapalhar ela. Então ele tá fazendo um favor. Afinal, ela vai entender daqui a alguns dias que cabelo curto vai salvar ela. Já complementa, Xanxan, vamos embora. Ela responde, embora? Pra onde? Já passamos pro carro. Ela tá perguntando, como assim eles não vão mais pra escola? A avó dela tá tentando explicar tudo que o Prota falou. Sobre a fome que tá vindo. Ela não tá entendendo. Obviamente tá achando que o avô dela caiu num golpe. Prota pensa que nessa vida ele vai garantir a segurança dela. Vira pra trás e fala que na verdade não é um golpe. E foi ele mesmo que disse pra ele sobre a questão da fome. Ela pergunta então, quem é você? Ele responde que o nome dele é Jiang. E ela pode o chamar de irmão Yong se ela quiser. Ela agradece por ele ter salvado ela, daquelas garotas. E pergunta o que ele quer dizer sobre essa questão de fome. Ela não tá entendendo muito bem. Ela responde que a fome era apenas uma maneira pra fazer o avô dela entender. Ela responde que sabe, mas como poderia haver uma fome em tempos tão pacíficos? Porém, o Jiang responde que na verdade o que tá vindo é o apocalipse. Ela fica em choque, tipo, apocalipse? Jiang fala que o tempo deve estar certo. E é pra ela verificar no celular agora o que tá acontecendo. Ela no mesmo instante olha pro aparelho. E dito e feito, rapaziada. Primeiros relatos de pessoas com raiva mordendo outras pessoas estão acontecendo. Um caos generalizado tá rolando. E aí, o que será que vai acontecer? A garota então fica completamente em choque, tipo, o que tá acontecendo? As pessoas simplesmente começaram a morder umas às outras, sem motivo nenhum. Então o Jiang começa a falar, como esperado. Os sinais do apocalipse começaram a aparecer. E ela pergunta, então, realmente vai começar um apocalipse agora? E o Jiang complementa que amanhã é o primeiro dia. Uma névoa tóxica cobrirá várias províncias, incluindo a província B. E a mesma vai afetar todas as criaturas vivas. E gradualmente, uma parte significativa das pessoas se transformará em zumbis por causa dela. E outra parte das pessoas também não será poupada. E uma vez que elas viram estatística, elas acabam se tornando um deles. Como jovem, você deve saber o que são zumbis, certo? Ela responde que sabe, mas isso é bem difícil de acreditar, sabe? O Jiang então complementa novamente. Até amanhã, depois de amanhã ou na próxima semana, quando tudo isso realmente acontecer, você não vai achar que isso é inacreditável mais. Porém, ele também pensa que o trânsito tá muito ruim. Isso vai ser um saco. Até a faixa de emergência tá bloqueada. Ele começa a ficar preocupado porque mesmo que falte alguns dias pra todo mundo enlouquecer, se tiver um pequeno surto aqui, vai dar ruim. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Porém, do nada, rapaziada, um carro começa a chegar mais perto. E tá em alta velocidade. Ele já entra na frente do carro do nosso Prota, querendo cortar a fila. Jiang então tem que frear bruscamente. Geral lá dentro do carro tem que se segurar. Ele começa a falar, que diabos? Sem sinalizar, ele simplesmente cortando pra faixa de emergência de repente. Esse cara é maluco? Ele não vai deixar ele sair impune dessa. E já começa a manobrar. Ele então aproveita, consegue fechar mais ainda o vão que ficou entre ele e o carro da frente. Porém, o outro motorista ainda não desistiu. Ele ainda tá tentando cortar. Porém, o Prota não libera a vaga. E o motorista maluco abaixa o vidro e começa a xingar o Prota. O velho do banco de trás fala, Senhor Jiang, aquele cara parece ser rico e poderoso. Talvez devêssemos deixar pra lá, né? Porém, o Jiang responde pra não se preocupar. Se ele ousar sair e começar uma briga, ele não se importa de mandá-lo mais cedo. O tempo se passa e eles finalmente saíram, rapaziada. Eles ficaram no trânsito por mais ou menos uma hora, velho. A Meng Xian começa a gritar, falando pra ele ter cuidado. O carro de antes tá aqui de novo. Dito e feito, rapaziada, o carro tá do lado deles em alta velocidade. O Prota fica boladão, família. Que raios ele tá fazendo? Tá rolando uma briga entre os dois em alta velocidade. O velho senhor começa a falar pra ele não descer ao nível desse cara. Não caia na provocação dele. Mas não, ele fala. Se fosse antes, ele poderia ter tolerado isso. Mas amanhã é o apocalipse. Não há necessidade de ser leniente com uma escória como essa. Então, finalmente, ele consegue. Ele conseguiu tirar o motorista de posição. E o mesmo acabou comendo poeira. Só que o riquinho acabou ligando pra polícia. Promete a si mesmo. Ele vai garantir que ele saiba que há algumas pessoas com quem ele não pode se meter. O tempo se passa e eles finalmente chegam no armazém. A rapaziada fica impressionada com o tamanho da instalação. E o Jiang fala pra ambos descansarem mais cedo. Já que a partir de amanhã, cada dia vai ficar cada vez mais difícil. Bom, o tempo se passa e já é amanhã. Ele tá lá tomando a vitamina D dele, quando do nada chega Meng Xian, falando bom dia. Faz tanto tempo que ela não dorme tão bem. Não ter que ir às aulas de manhã é bem bom. E o Jiang responde, bom dia. Já que acordou tão cedo, eu vou te apresentar as instalações.
instruções. Enquanto caminham, ele explica. As paredes são feitas de concreto reforçado. O portão é controlado remotamente também e é de aço puro, com 3 centímetros de espessura para ser mais específico. Sejam pessoas ou zumbis, sem o devido armamento é impossível passar aqui. Ele também complementa. Lembre que, sem minha permissão, ninguém exceto nós 3 está autorizado a entrar nessa fortaleza. Também que já pergunta, então se houver sobreviventes que chegarem aqui, a gente vai simplesmente deixar eles lá? O Jiang fala para ela seguir ele e complementa. No apocalipse, Mensha, os corações das pessoas são imprevisíveis. O lado sombrio da natureza humana será ampliado infinitamente. Ser excessivamente compassivo só vai trazer danos a nós mesmos. Então tanto o vovô quanto a neta se espantam. Que é isso? E o Jiang fala mais uma vez. Se por acaso sobreviventes vierem buscar ajuda enquanto eu estiver fora, essa zona de container pode fornecer abrigo temporário para eles, mas sob nenhuma circunstância você deve deixá-los entrar na fortaleza até eu retornar, entendeu? Caramba, rapaziada, o Prota pensou em tudo, hein? Agora ele decidiu que vai levar eles aos estoques de alimentos. Ele vai guiar e dizer quais áreas de comida podem ser distribuídas com moderação. Depois de chegar ao armazém e mostrar mais um pouco pra eles, o Jiang enfim decide usar aquela skill de ver o estado emocional das pessoas para com ele. Curiosamente, família, ambos estão felizes, tá um saldo bem positivo, admirando tudo que ele fez. Jiang fala que as armas são as coisas mais importantes no apocalipse. Começa a abrir seu inventário mágico. Já deixa os dois como colete full e maquinados, tá? Fala pra eles certificarem e mantê-los sob controle. E também nunca deixar isso cair nas mãos alheias. O velhinho fala, sim, definitivamente, pode confiar em nós. Entretanto, agora tem uma nova missão, rapaziada. Nova tarefa do sistema. Encontrar e resgatar o seu antigo parceiro Zhang Shi. Parece que uma nova missão de resgate tá prestes a começar. O Jiang então fica surpreso, porém ele também pensa que isso é ótimo, ele também estava preocupado em como encontrar os antigos camaradas dele. Bom, uma delas ele já achou, né? Ele então vira pra trás e começa a falar com a rapaziada. Lembre-se de tudo que eu disse, beleza? Não viole nada disso, por favor. O garoto então pergunta pra ele onde é que ele está indo, e ele já pegando o poçante já fala que ele tá indo recrutar e fortalecer a equipe deles. Finalmente passamos para outro local, o KTV. Parece que tá rolando uma baladinha ou algo do tipo. Tá geral se divertindo. A rapaziada tá curtindo bastante. Um brother decide que tá querendo ir no banheiro. Pra ir na volta, rapaziada. Sem querer, o mano de cabelo branco acaba trombando na mina. Porém, como o cara é educado, ele fala, mano, foi mal. Ele não prestou atenção. Porém, o namorado dela já fica boladão, rapaziada, e já chuta ele no mesmo instante. Que cara grosso, mano. Nosso mano de cabelo branco já sai voando pra parede, velho. Enquanto ele está no chão se recuperando, o amigo dele se ajoelha e fala, você tá bem, Zhang Shi? Ele se vira pra trás e pergunta o que eles acham que estão fazendo. Não precisava ir tão longe nisso. E o gadão já fica bolado, rapaziada. Falando, como assim ele tá levantando o tom pra ele? Será que ele tá querendo ter o mesmo destino com o amigo dele? Já o segura pela gola, rapaziada, sem enrolação, o suspendendo assim no ar. Zhang Shi começa a falar, mano, desculpa, a culpa foi nossa, beleza? Solta ele, por favor. Porém, enquanto a algazarra tá rolando, o brother que acabou de sair do banheiro acaba presenciando toda a cena, né, rapaziada? Ele vai lá tentar ajudar, né? Falando pros senhores se acalmarem. Podem ficar de boa, beleza? Violência não é a solução. Porém, o brother tá tipo aquele elemento lá da tabela periódica, rapaziada. Cloreto de só ódio. Brigando até com o vento, o menino. Tá puxando assim a gola do cara. Porém, ele aproveita essa brecha pra mandar os dois irem embora. E então, finalmente, os dois amigos decidem aproveitar essa brecha pra fugir. Finalmente, eles chegam na sala do karaokê novamente. Os outros amigos perguntam, ué, vocês foram perseguidos por um cachorro? Por que estão com tanta pressa assim? O gordinho responde que quase isso. Acidentalmente, eles esbarraram num bandido. E parece que o cara não batia bem, né? Do nada, ele começou a caçar confusão. Só que, felizmente, o garçom fez a boa. E o outro brother fala, droga, por que você não revidou, cara? A gente é da turma de engenharia mecânica, a gente nunca recua. Eu vou fazer uma ligação. Vou chamar todos os nossos brothers pra dar uma lição nesse cara. E o Zhang Shi fala que, relaxa, relaxa. Para de se exibir, beleza? A gente vai estar formando em menos de um ano, então para de procurar encrenca. Só continua a cantar aí, beleza? E do nada, rapaziada, alguém mete o chutão na porta. E é o cara marrento, mas dessa vez ele tem companhia. E aparentemente ele meteu a surra no garçom. Completamente surpresos, o grupo de amigos não entendem nada. E o encrenqueiro vira e fala, isso mesmo, são esses caras aqui, mano. E o outro maluco já tá com um taco de beisebol na mão, guys. É louco, não compensa. E então os encrenqueiros acabam mobilizando cada um dos 4 amigos, velho. Porém, mesmo com isso tudo, um deles grita pedindo permissão pra ele fazer uma ligação. Porém, ouvindo isso, o cara fica bolado e dá uma garrafada na cabeça do mano, velho. E o Shang-Chi grita pelo seu amigo, mano. Porém, do lado de fora, um carro acabou de chegar. E é ele mesmo, rapaziada, o nosso protagonista. Acabou de chegar na KTV. Lá dentro acontece a cena que ninguém queria ver, rapaziada. O Shang-Chi gritando pelo seu amigo enquanto ele está deitado no chão. Logo após tomar aquela garrafada, o gadão guerreiro vira pra guria e fala, e aí, tá se sentindo melhor? Ela responde, melhor por quê? Não foi ele que esbarrou em mim. Nossa, família. Foi ele, não foi, querida? O
encrenqueiro pergunta. Nem quando eles menos esperam, o mano que levou a garrafada acaba se levantando, sendo prestes a atacar, mas é imobilizado no mesmo instante, deixando o outro cara assim cada vez mais boladão, família. Ele fala que não esperava que ele tivesse tanta ousadia assim, e novamente quebra outra garrafa na cabeça do mano, e ele novamente cai no chão, rapaziada. Não sei se dessa vez ele tancou. Vendo isso, o Shang-Chi fica bolado junto com os outros amigos dele e já partem pra cima no mesmo instante. Uma briga caótica começa a acontecer no karaokê, enquanto o garçom está tossindo bastante. Parece que algo interessante acabou de rolar, rapaziada, já que o garçom parece não estar muito bem mais, né? Ele tá virando um zumbi, e ele já parte pra cima dos caras, velho. Sendo pego desprevenido, rapaziada, o encrenqueiro acaba sendo pego. Foi mordido pelo zumbi. O guria vendo isso começa a gritar. Os outros encrenqueiros começam a tentar puxar o cara, porém ele tá com uma força avassaladora. Os mesmos começam a se perguntar de onde vem tanta força. Porém o mesmo já vira um 360 e já morde o outro cara também. Nossa, galera, isso aqui vai ficar doideira, tá? O cara começa a gritar, isso é maluquice. Não consigo tirar ele é muito forte. Porém ao fundo alguém segura, né, pelo pescoço do zumbi. Nada mais é, rapaziada, com o nosso protagonista, segurando ele como se não fosse nada pelo pescoço. Será que foram os pontos de força que ele alocou? Não, é uma facilidade do mundo, rapaziada. Ele já é o arremessa contra a parede. Já aponta e vira pra trás, falando que é pra todo mundo ficar parado. Um dos encrenqueiros que está ali atrás começa a pensar, meu Deus, aquele cara era forte pra caramba, mas esse garoto segurou ele como se não fosse nada. O que é isso? Gadão então pergunta, quem diabos é você? Porém, ignorando ele, o Prota vira pro Zangishi e fala, você foi mordido? E o mesmo responde que não foi. Mas por quê? Bom, eu não tenho tempo para explicações, então me siga, por favor. Porém o Gadão já segura o Zangishi pelo ombro. Ele falou que os assuntos ainda não acabaram. Porém o outro cara que foi mordido começa a falar, chefe, a minha cabeça tá girando. O Gadão pergunta, uai, que foi? Pegou um resfriado? E o Prota já logo percebe o que tá rolando. E pergunta, seu ombro foi mordido por ele? O cara responde que sim, e daí? E então o Jiang começa a pensar. A julgar pelo que o cara disse, ele provavelmente já tá infectado. Ele foi mordido tão perto da cabeça, ele vai se transformar em breve. Ele então começa a arrastar o zumbi em volta da sala, e já o arremessa no banheiro, e o tranca lá dentro. Ele pensa que ainda bem que os zumbis não descobriram como abrir as portas. Bom, mas parece que ele tem outro dever a fazer agora. E então pergunta, ei Zangishi, me diga exatamente quais deles precisam ser eliminados. Zangishi não entende nada. Como ele sabe o nome dele? Eles já se conhecem? E o cara atrás já fica boladão e já parte pra cima do nosso protagonista. Ele pensa que é quem? Pra ficar convencido desse jeito. Porém, rapidamente o Prota segura a cabeça do cara e já arremessa contra o chão na maior facilidade do mundo. Os lacaios vendo isso já começam a partir pra cima. E o Prota não tá pra brincadeira, né, rapaziada? Já mete uma moquetada no cara. Ele cai duraço no chão, rapaziada, deixando até o outro lacaio preocupado com a situação do amigo. Tomou um nocaute com um soquinho, velho. Prota então vira e fala, mas alguém não tá convencido ainda? Ou quer tomar uma surra também? Não? Então Zangishi, leve seus amigos e espere por mim fora da sala privada, por favor. E ele responde que sim, beleza. E acaba os levando pra fora. A galerinha do mal, né, pagando desentendido, fala, bom, então a gente também tá indo. Porém o Prota não deixa eles passarem. E o Gadão pergunta o que ele acha que tá fazendo. O Prota responde, você nem deve saber seu próprio nome depois de beber, sabe? Você quase acabou com meu irmão aqui. Já arremessa contra o chão novamente. Já fecha a porta no mesmo instante. O cara fica boladão. Começa a gritar pra ele abrir a porta. Senão ele vai ter as consequências. Hein, rapaziada, o que todos temiam aconteceu. O zumbizão tá on e ele já começa a atacar. O Prota então tranca a porta de fora pra dentro. E fala pra um dos funcionários em hipótese alguma destrancar essa porta. Ninguém está autorizado a abri-la. Em seguida é pra ele ligar pra polícia. Dizer que tem alguém com gripe raivosa ali dentro. O funcionário então pergunta, gripe raivosa? O Prota responde que não pergunta, apenas faça isso. Ele responde que beleza. E então começa a acompanhar os amigos do Zangishi pra fora. Porém os funcionários ouvindo todo aquele barulho começam a se perguntar, não pode ser, esse som é demais, né? O outro pergunta, o que tá acontecendo? Tá tão caótico? O hóspede falou que tem um paciente com gripe raivosa lá dentro. Gripe raivosa? Isso aí existe mesmo? Eu ouvi falar, vamos verificar as câmeras. Chegando no salão da segurança, todos que estão presentes começam a ficar horrorizados com a cena que eles veem. Todo mundo tomado, enlouquecido. Nem sei se eu posso mostrar a cena inteira aqui, rapaziada. Lá fora o Prota fala, galera, depressa, esse lugar não é mais seguro. Já mete o pé. O carro, o Zangishi começa a agradecer. Obrigado por nos ajudar, mas quem é você? Bom, meu nome é Jiang. Eu fui contratado pra proteger você. Não precisa saber quem é o empregador. Um dos amigos do Zangishi pergunta, essa gripe raivosa que você mencionou, ela é real? A internet desmentiu, né? Dizendo que não existe e tal. Prota responde essa pergunta com outra pergunta. Você acha que tudo que aconteceu na sala privada foi uma ilusão? E o gordinho fica sem palavras. Existe algum remédio pra essa tal gripe? E o Prota olhando pro retrovisor fala, esse desastre não vai embora. E a tendência é cada vez mais piorar. Infelizmente o mundo já está em seus momentos finais. Porém do nada todos que estavam no carro começam a escutar um grito. E é aquilo que o Jiang acabou de falar. Já tem zumbis do lado de fora. É a tal gripe raivosa. Não vai demorar muito pra que isso saia de controle, galera. Então se você quer sobreviver
sobreviver. A partir de agora, sigam as minhas ordens. Todos que estão presentes no veículo respondem que beleza. E então a janela do sistema aparece. Missão Parceiro Anterior Volume 1 concluído. Ele ganhou mais 20 pontos. Tá na hora de resgatar uma recompensa. A loja do sistema tem 3 caixas. Caixa de suprimentos do cultivador pós-apocalíptico, caixa de suprimentos de açúcar, óleo e proteína e caixa de suação armada. E para atualizar essa loja, 2 pontos. Jota pensa que essa caixa de cultivador pós-apocalíptico ainda tá aqui. Parece que ele vai ter que comprar ela, né? Porém, ele pensa que todas elas são úteis. Então ele decide resgatar todas. Porém, tem outro problema que ele tem que ver. Já que tem um probleminha com esse grupo aqui. Na vida passada, toda a equipe do Zangief foi devorada por zumbis, porque um de seus amigos o traiu. Porém, apenas o Zangief conseguiu sobreviver. A principal questão agora é qual desses 3 que é o traidor.